Olá, 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 olá. Tudo bom, pessoal? Então, resolvi fazer um vídeo da aplicação do padrão, só para caso alguém não tenha entendido, enfim, depois caso vocês queiram consultar. Se bem que a maioria já fez, mas enfim, só repassar o que foi feito, padrão esquema de peixe, né? No estilo Art Deco, né? Assim, na verdade, uma sobreposição. Então, isso só para vocês aprenderem esse tipo de construção que pode levar a muitos outros padrões, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos que eu já mostrei aí na aula, né? Mas basicamente aqui é um exemplo de padrão, né? Aqui é o exemplo do que a gente vai fazer hoje, que é a aplicação aí do padrão escama de peixe, que também, ó. E aqui alguns outros que podem ser feitos usando essa técnica, né? Seja a partir da duplicação do módulo, você cria um módulo, você consegue ter várias padronagens com o uso de uma técnica muito simples e que produz resultados bem legais. Bom, então vamos lá. Fazer vários círculos, né, como a gente fez lá na sala. Então aqui eu fiz um quadrado agora, mas não, vamos fazer um círculo, pegar o círculo. Vou usar já uma cor aqui nele, deixar ele sem contorno. Deixa eu pegar as swatches. Onde é que estão as swatches? Swatches são as cores já prontas, né? Vamos deixá-las aqui. Vou deixar ela em verde, sem contorno. Daí agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar comando Ctrl C, Ctrl V, né? Quem estiver mexendo com o Mac é Command no lugar de Ctrl, né? Ctrl C, Ctrl F. Por que isso? Ctrl C, Ctrl F ele vai colar na frente o outro objeto, né? Então Ctrl C, Ctrl F. Aperta daí o Alt e o Shift, né? Ao mesmo tempo para diminuir das bordas para o meio. E daí coloca a outra cor. Aqui ainda está pegando o contorno, né? Então vou tirar o contorno e vou deixar assim. Comando C, comando E. Ó, fiz comando C, comando E, comando V, daí sai para fora, né? Então por isso que tem que ser comando C, comando F. Comando C, comando... Ou Ctrl C, né? No caso vocês que vão estar no PC, Ctrl C, Ctrl F. Diminui daí um pouco, né? Aqui eu vou deixar só a cor, né? Vou mudar a cor desse azul aqui, vou pôr uma outra cor. Não de contorno, obviamente, né? Vou fazer isso. Ctrl C, Ctrl F. Diminui, né? Vamos usar aqui um azul. E agora Ctrl C, Ctrl F. Uma menorzinha lá no meio. Acho que eu vou trocar essa cor aqui por um tipo de verde mais escuro. Na verdade, você pode até fazer uma coisa assim mais de intercalar, né? Então esse é um jeito de fazer uma bolinha dentro da outra, né? Você pode usar outras mesmas cores, de repente, né? Usar, se quiser intercalar, né? Assim, né? É legal também. Tá bom? Eu vou tirar só os contornos, que eu vi que vários estão ali com contorno. Eu vou ficar sem contorno. Agora, caso você queira fazer círculos iguais um dentro do outro, né? Você pode fazer assim também, ó. Você faz um círculo aqui. Vamos deixá-lo sem contorno. Daí você dá Ctrl C, Ctrl F. Mesma coisa, Alt Option, diminui até lá o finalzinho, até o meio, uma bem pequena. Tá? E põe lá um verde mais escuro. Daí você pode usar um outro recurso que tem aqui, que é esse recurso do Blend, tá? Então é interessante esse recurso, porque eu não mostrei na sala, mas ele faz o que? Eu vou clicar com a ferramenta no meio, né? E vou clicar no de fora também, ó. O que ele fez? Ele fez uma junção entre cores do círculo menor para o círculo maior. Se você clicar duas vezes, você abre a janela da ferramenta e você pode até especificar os passos. Aqui tem 70 passos, que é num modo assim que ele automático, que ele põe aqui no meu, ele pôs diretamente, mas eu posso pôr, digamos, eu quero 5 passos, olha lá, ó. Ele fez daí 5 círculos entre o maior e o menor, né? E é legal isso, porque você daí tem uma medida exata entre um e outro.
Você pode, se você clicar 2 vezes no pequeno ou no grande, né, você pode mudar a cor, ó, e pode conseguir um efeito mais interessante de degradê ou de cores aí para esse propósito. Vou usar esse marrom aqui que eu achei bonito, ó, meio escuro, né? Bom, outro jeito também de fazer um círculo dentro do outro é você fazer assim, você faz um grande, né? Daí você dá comando C, comando F, e daí diminui esse daqui por porcentagem, né? Então você vai vir aqui como objeto transforme escala e vai colocar aí uma escala nele, né? Como ele estava com 100%, você vai colocar aqui uniforme mesmo e vai pôr 80. Vamos dar um preview para ver, olha lá, ó, ele fez já uma diminuição, né? Então acho que eu vou fazer 70. 70 fica menor, então tem que ser 90, né? Vou deixar 90, olha lá. 95, né? 85 na verdade. Ó. Tá vendo? Daí já vou deixar uma outra cor. Daí eu comando C, daí eu pego de fora de novo, né? Como eu dei 80, eu dei aqui nesse 85, pego de novo de fora. Comando C, comando F, tem que ser com o de fora, porque senão se você pegar o menor ele vai acumular, né? As diminuições. Então você vai colocar aqui escala. Daí agora você vai colocar 75. Aqui ele ficou um pouquinho maior, deixa eu ver. Opa. 75, vou colocar 70 agora. Olha lá, ó. E daí assim vou fazendo essa diminuição, né? A coisa que ele ficou por trás, né? Porque era o anterior. Enfim, tem vários jeitos para vocês fazerem, né? Bom, daí como que foi que eu expliquei? Você vai selecionar essa tua composição ou qualquer outra que você tenha feito, como a gente viu aqui nesses exemplos, né? Aqui no caso seriam esses objetos que foram selecionados. E você vai daí aplicar no padrão, né? Você vem aqui objeto padrão, vai dar make. E daí aqui já ele vai dizer que vai adicionar nas swatches, né? E daí ele já faz aqui um padrão, inicialmente um padrão grid, essa é a janela da ferramenta. O que a gente usou na sala foi o Brick by Roll, que é o tipo tijolo, mas você tem Brick by Roll vertical, daí você tem esse hexagonal, né? Vamos escolher esse Brick by Roll, que é tijolinho, que ele dá uma intercalada, né? Aqui são situações que vocês já vão entender melhor, mas vamos primeiro aqui, ó, vamos pegar aqui essa medida. Então, como é que você faz? Você simplesmente seleciona a medida e vai com as setinhas aqui do computador do lado direito, para cima ou para baixo, né? Ó, você vai sobrepondo, tá vendo? Nesse caso aqui, eu vou primeiro mexer na de baixo, né? Então, essa medida aqui de baixo é a altura, tá? Então, ó, vou pôr aqui por cima. E aqui praticamente você já tem o efeito escama de peixe. Né? Você pode subir bem, se você quiser. Se você achar que está aparecendo pouco, aqui embaixo você tem aqui a quantidade de cópias que você pode ter uma percepção maior. Né? Então aqui está 5x5, você pode deixar 9x9, ó, que ele já aparece mais, você sente mais. E aqui, nessa parte de baixo, são as sobreposições, então é o overlap, né? Como que os módulos estão se sobrepondo, né? Aqui é o de cima está na frente, agora eu vou inverter, ó, para ele ficar assim, né? Com o de baixo, né, na frente, na verdade. E assim você pode mexer na parte horizontal, que é a parte de cima. Então assim, você seleciona e com as setas você vai, ó, aqui eu estou juntando para deixar assim, quero deixar essa ponta aqui, né, fazendo uma ponta. Fica mais bonito. Então super simples, aqui ele já gera o módulo, né, e ele vai colocar aqui também o padrão nas swatches, né, para a gente poder aplicar, no caso desse exercício, né. Feito esse exercício, a gente dá done, feito, né? E o padrão já está aqui. Se estiver aparecendo pequeno aqui, vocês podem colocar aqui, ó, nessa setinha do lado, large, né? Porque às vezes está assim, né? Small. Então você coloca como large aqui, ó, maiorzinho. E se você não estiver achando as SWOTs, procura aqui em janela e busca por SWOTs, que são as cores prontas, né? Não essas cores que você pode pegar aqui, que você pode pegar mais precisamente, elas já são prontas. Bom, feito isso, o que você vai fazer daí? Você vai pegar uma forma, né? E vai aplicar o teu padrão, né? Ó. Tá vendo?
Então, assim, o tamanho do módulo, né, o tamanho do desenho que você fez, voltando só um pouco, que vai ser proporcional à aplicação, né? Então, às vezes você quer um pouco maior, né? Você quer um pouco. Aqui no caso eu fiz esse tamanho, mas às vezes se você quer um pouco menor na tua roupa, você diminui e gera outro padrão para ele poder ficar na proporção certa que você quer na aplicação, né? Então agora eu vou pegar, digamos aqui, eu tenho uns desenhos aqui de padrão, deixa eu ver se eu pego aqui o da... Um trabalho até que eu mostrei de uma aluna que está no sexto período, a Scarlett, para vocês darem uma olhada, como ela já usou isso de várias formas nos desenhos dela, né? Então aqui ela tem a coleção que ela fez, uma coleção inspirada no K-pop, e ela foi aplicando daí esses, esses padrões nas roupas dela, né? Vou pegar uma roupa aqui dela, só essa daqui, só para vocês verem, e vou colocar lá. Sempre lembrando que daí esse padrão ele vai estar aqui nas swatches, mas no arquivo que você abrir, não em outro. Então você tem que colocar as coisas que você quer colorir aqui, ou enfim, né? Então eu vou colocar o desenho da Scarlett aqui. Então, e eu vou colorir com aquele padrão que a gente já criou, né? Vou pegar aqui. Vai ter uma técnica que vocês, a gente vai aprender na sexta que vem, né? Que é o Live Paint. Eu vou usar o Live Paint agora para pintar, ele já está transformado. E daí eu vou usar o que eu só desselecionar para ficar melhor. E usando o Live Paint, vamos pintar aqui, ó. Olha lá. Pintou a camiseta, pintou a calça, né? Então aqui, por exemplo, você tem um exemplo, né, que está muito grande, até bonito, né? É interessante, mas digamos que você quisesse menor, né? Então você teria que justamente diminuir, ó, diminuir ele bastante para ficar proporcional nessa camiseta, digamos uma proporção que você queira. Vai fazer o mesmo processo objeto padrão, né? Make. Vamos lá, só para lembrar. E daí ele vai fazer de novo. Você vai ter que, né, fazer o brick, enfim, tem que medir, pega a altura e vai sobrepor, né? Vamos deixar um pouquinho maior aqui para aparecer mais, né? Pra gente poder ver. Vamos inverter assim. E agora vamos mexer um pouquinho no horizontal. Seleciona assim o texto e daí vai aqui, ó. Vamos deixar um pouquinho mais assim, ó. E aqui diminuir um pouquinho. E aqui ele deu uma ele ficou um pouco inclinado, né? Vamos fazer. Deixa eu ver se eu vou voltar aqui. Ele ficou um pouco inclinado demais, né? Por isso que ele é que sobrepôs muito. Deixar assim, ó. Olha que bonito ficou. Vamos dar o dono, ele já criou. E daí agora a gente vai pintar a camiseta aqui da roupa, né? Vamos pintar desse desenho, né? Vamos usar o Live Paint, a gente vai ver o Live Paint na aula que vem, mas daí aqui, ó, que estou usando o grande, vou usar o menorzinho, ó lá. Legal, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que possa ajudá-los aí com essa técnica de padrão. Caso vocês esqueçam, vejam o vídeo, tá bom?